Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Les Misérables Francs-Maçons. Meu nome é Vinícius Anaya. Irei apresentar nesse vídeo mais uma prancha maçônica. Nesse caso será uma prancha do nome simbólico, sendo que a prancha de iniciação foi apresentada no vídeo anterior. Exatamente como o modelo do vídeo anterior, eu irei estar a ler a prancha utilizando o meu recurso ao ecrã, não em formato de papel. Sendo assim, como é óbvio, não poderia estar a direcionar a palavra para o vídeo a todo momento. Peço que compreendam, a ideia aqui é partilhar, a ideia é vos dar uma ideia de como que funciona toda a esquemática maçônica, todo o ensinamento maçônico, e como que isso, para quem está à busca de conhecimento esotérico, vai influenciar-te na tua vida. E, óbvio, se o teu interesse for verdadeiro, se a tua busca for verdadeira, isso vai te conduzir a outros caminhos, a outros patamares, aos quais é bastante diferente para cada um de nós, havendo, claro, pontos em comuns, como não poderia deixar de ser, assim como é em toda a vida para todos os seres. Ok, irei dar início então à segunda prancha, que é o nome simbólico. Okay. Como eu já referi no vídeo anterior, eu estou afastado da maçonaria por volta de 5 anos. Sim, por volta de 5 anos, mais coisa, menos coisa. E essas pranchas eu não corrigi, elas estão realmente na íntegra. Eu irei vos passar elas todas na íntegra. Sendo assim, irei dar início, mais uma vez, irei dar início à leitura da prancha. A glória do soberano arquiteto de todos os mundos, em nome da maçonaria universal e sob os auspícios da grande loja simbólica de Portugal, do antigo e primitivo de Mênfis Mesaíno, respeitável loja Fênix, número 207, ao Oriente de Oeiras, venerável mestre, respeitáveis mestres, meus queridos irmãos, em todos os vossos graus e qualidade. Vou fazer aqui uma pequena correção. Ok. Começando, novamente. Tema: a escolha do meu nome maçônico em busca da razão. Não vou cá estar a falar quem foi ou quem deixou de ser Michel de Notre Dame, mas sim vou partilhar convosco a minha busca pela verdade oculta aos nossos olhos e razão, tendo sempre em mente que essa busca não baseia-se em encontrar uma verdade absoluta, mas sim uma explicação plausível que nos possa colocar mais perto da luz e da razão. Sempre gostei de olhar para as estrelas e buscar no seu brilho um sinal de que não estamos sozinhos nesse meio. Aos meus 6 anos de idade, em 1986, se não me engano, com a passagem do cometa Halley, me perguntei, será que o universo não tem limite mesmo? Será que realmente estamos sozinhos no universo? As minhas dúvidas não se baseavam apenas na nossa existência, mas também o porquê existiria no seio da nossa humanidade tanto sofrimento e injustiça. Custava-me entender o porquê de tantas crianças em África estavam a morrer de fome. O que era Deus e por que tinha que existir todo esse sofrimento? E, acima de tudo, por que havia tanta impunidade? A injustiça e a impunidade, por muitas vezes, estão à sombra e encobertas pelas leis que deveriam ser justas e perfeitas. Demorei anos a perceber que estamos em um ciclo vicioso, onde somos alimentados nos pensamentos, alimentam-nos as nossas esperanças e traçam modelos de sociedade onde pensamos estar tudo bem, em perfeita harmonia.
O ciclo vicioso é alimentado por vários meios, muitos sem qualquer ligação direta, mas que, de certeza, causam impacto no sistema. Aliás, conforme podemos observar nos nossos estudos da natureza, a vida está contida em ciclos, factos que hoje ocorrem e voltarão a ocorrer no futuro, com base em algumas premissas da Bíblia sobre o futuro e outras áreas da astrologia que busca descrever a nossa vida em mapas astrais, sobre a nossa personalidade junto de alguns acontecimentos possíveis na nossa vida, baseando-se na posição das constelações, planetas e o nosso satélite natural, que carinhosamente chamamos de Lua, com horóscopos diários que muitas vezes não dizem nada, em outras dizem tudo, calhou de forma inevitável vir saber, pelos meios que nos alimentam, histórias de possíveis previsões do futuro. Eu mesmo, através de sonhos, já tive alguns vislumbres de coisas que confirmo que já me ocorreram ou outras que estavam a ocorrer enquanto dormia. Com isso, levanta-se a questão do livre-arbítrio, que diz que somos livres. Se somos livres, não podemos ter permissão de prever o futuro. Se prevemos o futuro, significa que essa tal liberdade está condicionada a um destino. Por muito que não gostemos, e se essa ideia fosse tão absurda, a vida não seria em ciclos, nem sequer poderíamos prever o mínimo que fosse. Okay? Voltamos para o passado para começar a colocar as primeiras pedras a construir a minha razão, ou parte do qual viria a ser o meu entendimento do meu próprio ser, ao qual não está completo. Precisava encontrar Deus, precisava falar com Ele e obter respostas. Percebi que não era na religião que residia a verdade, mas sim na parte da história que se tenta ocultar do nosso passado. Tinha que apontar para outros focos, ao qual a razão estava escondida na lógica dos números e da geometria. Por outro lado, demonstrou que perdeu-se as suas raízes e a verdadeira essência na busca por Deus. Parte da culpa pode-se imputar à Igreja e os velhos hábitos alimentados por gerações devido a uma ignorância, no qual não se havia interesse de se desmistificar, pois era mais um dos alimentos de controle sobre a espécie humana. Muitas coisas a vir à tona, um sistema de contra-informação e de manipulação que cada dia condiciona o ser a um casulo. No conflito de ideias entre livre-arbítrio, déjà vu e possível previsão do futuro, procurei entender o que seria o nosso instinto, no que ele se baseia, por que sentimos sensações que antecedem momentos de alegria e de perigo. Meditei sobre o caso e coloco uma das várias ou imensas respostas que podem fazer parte do leque das explicações. Aponto o foco para os sonhos, momento onde não conseguimos distinguir se estamos vivos ou mortos. Tudo que ali passa faz parte da nossa realidade. Então pensei, e se o sono servir para, além de armazenar os dados adquiridos durante o dia, também servir como um evento de teste sobre as informações já contidas para reconhecer antecipadamente as nossas ações, de forma a estabelecer um padrão, criando assim o dito instinto. Funcionaria como uma espécie de teste de probabilidade, e assim vai moldando os nossos próprios acontecimentos futuros, pois estão pré-concebidos na nossa mente. Com isso, levantou mais uma questão. O que seria o estado da morte? Por que, na Bíblia,
nos diz que podemos ficar no limbo, até estarmos livres dos nossos pecados, uma espécie de inferno. No budismo, também refere um estado de perturbação que um espírito pode passar após a morte. Pelo pouco que li, o meu entendimento sobre o Livro dos Mortos também era uma maneira de se proteger nesse estado mental. Uma forma rápida de adquirir os conhecimentos dos sacerdotes egípcios. Se não tivermos vícios e desejos, e trabalharmos para compreender os nossos vícios, podemos assim conservar as virtudes necessárias para podermos ver a luz na sua plenitude. Assim, teremos a oportunidade de conhecermos a nós próprios, estaremos mais preparados para percorrer o caminho das tribulações. Uma vez que tomaremos de forma mais rápida a consciência do nosso estado. Sendo assim, significa que trabalhamos esse aspecto no estado de consciência que chamamos estar vivos. Talvez assim consigamos vislumbrar o nosso verdadeiro estado de energia. Energia essa que sentimos ao estarmos em contato com outras pessoas e do próprio meio que vivemos. Essa busca trouxe-me até aqui. Busco algo que a mim pertence. Busco conhecer o meu verdadeiro eu. Se não estou predestinado a encontrar-me, gostaria de saber de onde vem essa influência que, desde pequeno, me condiciona em vários momentos sobre as minhas opções. De todas as verdades, a única que posso afirmar é que não desejo mais fazer parte desse ciclo vicioso. Que essa seja a última passagem e que eu já esteja pronto para uma nova tomada de consciência. Se o futuro estiver errado, não vamos estar à beira da extinção pelas nossas próprias mãos. Vamos sim construir uma ponte para a nossa consciência universal e, de certeza, deixaremos uma assinatura na nossa galáxia. Não haverá bandeiras ou nações. Não haverá política e religião. Haverá sim uma espécie em evolução, a semear a sua verdade da consciência pelo universo. Vi uma imagem de Baphomet, onde com a mão direita apontava para a lua e com a esquerda para o reflexo da lua no chão, ao qual tinha a luz vinda do chão e a sombra no céu. Vi de imediato a dualidade no preto e no branco. O mais engraçado era que aparentemente estava dentro de uma caverna. E pensei de imediato na alegoria da caverna. A luz rompe a penumbra com a própria escuridão. Não haverá luz sem escuridão, assim como não haverá escuridão eterna. Despertar e nos desprender dos nossos preconceitos pode também nos tornar cegos, pois não mantemos o nível de atenção ao estado da nossa consciência. Nessa figura, algo com um corpo de homem e cabeça de animal, algo já visto em outras culturas. Mas, para aqueles que se assustam com o pentagrama, devem o olhar de maneira mais profunda. Todo pentagrama está em equilíbrio. Dentro dele existe outro pentagrama invertido em relação ao de fora. Na mesma imagem, vemos várias formas de demonstrar o equilíbrio do universo, ao qual não é feito de um único estado. Pitágoras já usava o pentagrama em seus ensinamentos, o que demonstra um espírito livre e sem preconceitos, para estudar o meio à sua volta. Se me for permitido, gostaria de fazer uma prancha sobre Baphomet. Mas, claro, com a ajuda dos nossos queridos irmãos, que já possuem muito mais conhecimento do que eu. Se não for agora, que seja no futuro, quando eu tiver condições e a razão já possa falar por si. Quando era pequeno, tinha medo de morrer porque sempre quis saber
Como será a humanidade daqui a 1000 ou 100.000 anos? Sempre tive essa curiosidade. Nessa jornada aprendi que o bem e o mal, se assim quisermos chamar, residem na mesma casa. É natural no universo a criação e a destruição. Assim como as minhas ideias e conceitos, as pedras que coloquei na construção da minha razão, estou pronto para as tirar uma a uma e aperfeiçoá-las, polindo e tornando-as mais belas e perfeitas, fortes e úteis. Não devemos ter medo dos nossos medos. Não devemos, de forma alguma, dar como verdade um ponto final à nossa caminhada. Devemos, todos os dias, confrontar os nossos pensamentos e dominar os nossos sonhos. O sentido na vida e na natureza é sempre duplo. Podemos ter um futuro descrito ou temos um ciclo de repetições onde as semelhanças nos acontecimentos repetem com uma precisão implacável. Ou apenas somos livres e de boa vontade para poder acreditar que coletivamente e inconscientemente buscamos prever os nossos movimentos, pensamentos e, quem sabe, o nosso futuro. Em outros círculos podemos também optar em não saber o mínimo seguinte, até porque, na realidade, não sabemos. Para cimentar essa razão, apenas podemos escrever, anotar, estudar e estar pronto para as mudanças que, assim como o universo, mantém-se em constante movimento. Diz. Pronto. Finalizei aqui a prancha. Partilhei com vós mais um momento ao qual eu estive dentro da maçonaria. E, se puderem observar, dentro de cada prancha existe sempre algo mais. E esse algo mais eu deixo a vossa criatividade, eu deixo a vossa investigação. Lembre-se, eu estou aqui a partilhar os meus conhecimentos com o intuito de, juntos, tornarmos a humanidade melhor. E para isso, temos que despertar a nossa consciência. Dessa forma, deixo-vos aqui com a vossa reflexão e que ela esteja sempre convosco. Que a vida anime e desperte o vosso ser. Obrigado.